E a gente conversa com ela, Ângela Costa, que é meteorologista, o Miguel Moreno, que é coordenador do GEDAL, e o Dr. Cláudio Rezende Neto, que é pneumologista. Gente, obrigada por ter vindo, é um prazer receber vocês. A Ângela, eu não sei se ela lembra de mim, mas eu conversei tanto com ela em 2007, quando era garota do tempo. Desesperadamente, Ângela, pelo amor de Deus, me ajuda. Tudo bem, Ângela? É um prazer recebê-la ao vivo aqui, obrigada. Queria que você me explicasse o que é o tal do GEDAL. Exatamente, Sara. Obrigada por ter vindo, viu, Miguel? Agradeço o convite. Nosso grupo é GEDAL, Grupo de Estudo e Divulgação de Astronomia de Londrina. Completamos agora este ano, mês passado, 24 anos de atividades ininterruptas em Londrina, que nós fazemos atividades de divulgação da astronomia para o grande público. O nosso principal evento, cartão de visitas nosso, é o projeto Na Rua, de Olho para a Lua, que acontece lá na Praça de Enxinomia, que tem neste sábado agora aqui. Se a Ângela disser que o tempo estará bom para nós estaremos lá, dezenas de telescópios montados para que as pessoas possam observar o Sol, observar o céu, Sim. Lua, Júpiter e Saturno, no maior projeto de divulgação de astronomia de todo o país. Gratuito. Totalmente gratuito. Gente, é maravilhoso. Você já foi? Nunca fui. Doutor Cláudio, você tem que ir. É tão maravilhoso. Agora a Ângela responda, vai chover ou não vai? Não vai chover. Obrigado, Ângela. Sucesso. Obrigado. Gente, eu acho que é um assunto muito sério, né? A gente fala de tempo, mas eu acho que o tempo nunca afetou tão diretamente as nossas saúdes, as nossas emoções, o nosso comportamento, e a gente também acaba se baseando no tempo para poder fazer ou não fazer certas coisas. Dr. Cláudio Rezende Neto, vamos começar falando de saúde física. Neste calor, o que a gente pode fazer para se proteger do calor? Obrigada por ter vindo. Eu que agradeço, Sara. Prazer estar aqui com vocês de novo. Nesse calor, primeira coisa, a gente tem que se hidratar, não pode esquecer, né? E oferecer água para as crianças e para os idosos. O idoso, ele tem menos sensação de sede, às vezes, então precisa oferecer água para o idoso que mora junto com você. E a criança, ela fica brincando e ela esquece que ela quer beber água. Então tem que oferecer, porque as crianças e os idosos são os indivíduos mais suscetíveis à desidratação, que é o principal risco, né? A principal preocupação nessas ondas de calor tão grande. Bom, Ângela, eu acho que uma pergunta que todo mundo gostaria de fazer para você é: como que é o trabalho de um meteorologista, né? O que exatamente você faz? Como que você pesquisa? Como você consegue saber se vai chover, não vai chover, se a gente vai ter uma alta na temperatura? Como que funciona isso? Bom, primeiro precisa ser meteorologista, né? A gente tem que ter um curso de graduação de meteorologia, que tem uma duração de em torno de uns 4 anos. Depois a gente faz uns complementos. É uma faculdade. Sim, exatamente. São 4 anos, depois a gente faz mestrado, doutorado, a gente se especializa, não para de estudar nunca, né? Não, nós estamos sempre nos atualizando. E hoje nós temos algumas ferramentas que nós utilizamos para fazer a previsão do tempo. Tem imagem de satélite, radar, modelos climatológicos, modelos meteorológicos, e a gente faz toda a leitura da superfície, da temperatura, umidade, precipitação, todos os parâmetros meteorológicos, se alimenta desses modelos e faz a previsão do tempo. E nós, como estamos vendo agora nessa próxima onda de calor, foi baseado em todas as informações desses modelos, né? Teremos a partir de terça-feira, quarta-feira, né? Quinta-feira, pior dia da semana. A partir de quinta-feira, as temperaturas vão se elevar muito, devido assim à alta troposfera, é a camada mais próxima que nós temos aqui da superfície da Terra, onde acontecem todos os fenômenos meteorológicos. Então, uma massa de ar quente, estável, que está predominando, um sistema de alta pressão, que isso nós chamamos de alta troposfera, que vai predominar para as nossas região aqui da região sul, também sudeste e centro-oeste do país. Então, as temperaturas vão ultrapassar a média climatológica, né? 43 99952 0380. Se você tiver alguma dúvida, se você quiser fazer alguma pergunta, se você quiser compartilhar alguma história. Hoje a gente está falando sobre as altas temperaturas, que na verdade nós já estamos vivendo, na verdade, tempos muito doidos, né? Porque parece que não tem mais uma estação definida. E isso eu não estou dizendo só de Brasil, não. Estou falando em relação ao mundo todo. Tá tudo muito louco. Chove quando a gente não imagina, esfria, daí faz calor. Meu Deus! Agora a questão é, por que tudo isso acontece? Mudanças climáticas, nossas ações. Então, desde o início da Revolução Industrial, que nós emitimos
CO2, né, com queima dos combustíveis fósseis, as temperaturas vêm aumentando. Aquilo que a gente escutou a nossa infância inteira, a faculdade inteira, é verdade, Hoje é é isso fato. mesmo. Hoje estamos vendo as consequências. Está né? mais quente? Está mais quente. Aquele negócio das geleiras derretendo, é isso mesmo? É fato. Exatamente. Meu Deus. Tá vendo, gente? Nada é por acaso, tudo é uma consequência das nossas ações. Você também estudava isso, né? Desde a época da escola, Sim, na doutor? escola já falava do buraco da camada de ozônio. Sim, do aerosol, de do usar. aerosol, do CFC. Sim. As bombinhas de asma agora não tem mais CFC, elas têm HFA. Então Óbvio. mudou o gás da bombinha das bombinhas de asma. A gente falava sobre El Ninho, Laninha. Agora a gente sente, né? Todas essas mudanças climáticas. Parecia uma coisa muito distante, muito... Era. Ah, imagina, gente, a gente vai controlar e vai dar tudo certo. Miguel, quando a gente olha para o céu, no caso de você, que é um estudioso que trabalha com isso, você consegue ver alguma diferença também? Bacana, Sara, o seguinte, quando as pessoas associam naturalmente, está mais quente, parece que o sol está mais quente, deve ser alguma coisa com o sol. Aí já começam a falar, por exemplo, agora nesses últimos dias apareceu um buraco coronal no sol, nas imagens parecia uma mancha negra ali, as pessoas já falavam, nossa, acho que é isso, muita radiação do sol, por isso que está mais quente. Na verdade, não. Na verdade, as variações que nós temos no sol, o sol é muito bacana, o sol ele tem ciclos, uma coisa que nós chamamos de ciclo solar. A cada 11 anos ele fica mais ativo e menos ativo, mais ativo e menos ativo. Nós medimos esse grau de atividade solar por manchinhas que aparecem no sol. Manchinhas um pouquinho mais escuras. O Sol ele tem um campo magnético muito caótico. Digamos assim. O campo magnético da Terra, seria como aqui a Terra, as linhas saem do Polo Norte e do Polo Sul bonitinho. No Sol, eles entram e saem a todo instante ali, e você tem regiões do Sol, onde esse campo magnético, como se fosse um ímã, entre aspas, é mais intenso, ele acaba bloqueando a elevação de gases mais quentes para o Sol e formam pequenas manchinhas. A gente está vendo aí na imagem à esquerda, essa imagem do Sol ali. Olha só. Pode falar. Essa imagem do Sol ali, muito bacana a imagem à esquerda ali, amarelinha. Essas manchinhas pretinhas mais escuras, isso nós chamamos de manchas solares, tá? Quando o Sol está mais ativo, começa a aparecer várias manchinhas. A imagem à direita é o buraco coronal que apareceu. Então as pessoas, é uma imagem que dá uma falsa impressão. As pessoas, essa imagem foi amplamente divulgada pela imprensa. A gente olha, nossa, abriu um buraco no Sol. Não é assim. isso. Não é. A imagem à direita, ela só é visível através da luz ultravioleta. A luz visível, nós vemos aquela imagem à esquerda ali, seria o Sol amarelinho, com algumas manchinhas. Essas manchinhas são escuras, que elas são um pouquinho mais frias, digamos assim. Tá. Temperatura média do Sol, 5.500 graus, digamos assim. Ah, coisa básica. Nessas manchinhas, 2.500. Então, assim, eu até brinco e falo assim, não é mais frio, é menos quente, né? Não é mais frio, é menos quente ali. Então, a luz visível ali sai menos, fica um pouquinho mais escuro ali. E nessa mesma região ali, nós temos aquela parte escura ali, é o buraco coronal. Acontece o quê? O campo magnético do Sol, ele acabou se rompendo, e aquelas partículas que estavam na camada mais superficial da atmosfera do Sol, da coroa solar, vai de repente para o espaço, com tudo. Só que isso acontece constantemente. Quando essas partículas vêm em direção à Terra, mas vai ser perigoso para nós? Não, nós temos um escudo protetor, que é o nosso campo magnético. O campo magnético pega essas partículas que vêm em direção à Terra, são partículas carregadas eletricamente. O nosso campo magnético desvia essas partículas em direção aos polos e dá origem ao que nós conhecemos como as auroras. As auroras boreais, que são as mais famosas do hemisfério norte. E lá na Antártida nós também temos as auroras austrais, mas quase não são divulgadas porque a gente não tem quase ninguém habitando ali perto ali. Quando a gente tem essa incidência maior de partículas solares vindo em direção à Terra, nós temos um aumento dessas auroras. As auroras podem ser vistas até a latitudes um pouco mais É o inferiores. sonho da minha vida e ver uma aurora Eu boreal. ainda não vi, mas eu tenho amigos que já viajaram até a Finlândia. Tem que caçar, poder né, a observar. aurora boreal. Dizem que é um fenômeno Sonho da minha vida. belíssimo, belíssimo. Mas, por exemplo, essa radiação aqui do Sol que vem em direção a nós aqui é uma coisa constante. E só pra gente poder pensar, esse ciclo do Sol, a cada 11 anos, ele fica mais ativo, menos ativo. Mais E nós ativo, estamos menos num ativo. ciclo mais ativo ou menos? Nós estamos agora, nós chamamos de ciclo 25. O pico dele previsto é em torno do ano 2025. Nós temos até essa é uma imagem muito bacana, a gente consegue ver ali, isso é do ciclo 24. A gente começa a ver assim, essa imagem não é na luz visível, tá? É uma imagem em raio-x do Sol. Com o passar dos anos, a gente vai vendo que ele vai ficando mais bravo, parece assim. Essas partes mais claras ali, os pontos mais claros, quando a gente observa na luz visível, são os pontinhos pretos, são aquelas manchas solares por onde emerge muita radiação do Sol, pode vir em direção à Terra.
O pico seria para ser a partir de 2025. O número de manchas que mede esse grau de atividade solar está se elevando um pouquinho mais do que era para ser, do que esperado, mas não é nada absurdo, tá? Nós já tivemos ciclos anteriores, já tivemos uma incidência muito maior de manchas do sol, uma atividade muito mais forte que essa, exatamente. Mas acontece o quê? Com esse advento agora das redes sociais, tudo vira aquela do clickbait, né? As pessoas soltam de repente uma notícia impactante ali, né? Onda de calor ali, a Ângela aqui já deve ter visto esse tempo atrás, onda de frio, né? Vai nevar na Amazônia quase, não sei aquelas coisas, aqueles absurdos, porque clickbait, clica lá, clica lá, clica lá. Então as pessoas, em busca desses cliques na internet ali, colocam muitas vezes informações desencontradas. Aí coloca uma imagem daquela ali, o sol com aquele buraco coronal, aí já associa. A Ângela disse que vai vir uma onda de calor. É por causa eu vi se é buraco do sol, tem a ver com isso aí. Não é. E não é o de origem antropogênica, como a Ângela bem disse assim. O bendito aquecimento solar que nós estudamos tanto na escola e não aprendemos, né? Estamos sofrendo as consequências agora, infelizmente. Quando a gente fala da tal da tempestade solar, tem a ver com isso aí que você está falando Isso, ou não? exatamente. A tempestade solar, então você tem assim, esse campo magnético do Sol, como se fosse um campo de força que vai tentando segurar essas partículas do Sol. E de repente ele acaba se rompendo. Quando ele se rompe, ele ejeta essas partículas em direção ao espaço e se vira em direção à Terra, o que nós chamamos de tempestade solar. Que legal. Nós chamamos de tempestade solar. E ali pode ser, por exemplo, ele pode causar danos para nós aqui na Terra, não. O ser humano aqui não. Se tiver um astronauta em órbita, sim. Eles não saem, não fazem aquele passeio extraveicular, ficam dentro da estação espacial. Nós tivemos em 89 uma explosão bem grande, sobrecarregou linhas de transmissão no Canadá. Nós tivemos blackout na região de Quebec, atingiu mais ou menos 6 milhões de pessoas, ficaram 12 horas sem energia Por causa elétrica, dessas tempestades por causa solares. de uma ejeção de massa coronal, de uma tempestade solar, que era excesso de energia do Sol, energia elétrica do Sol, entre aspas. Olha, essa é uma imagem muito bacana, mostra ali a imagem. Será que o Miguel é apaixonado pelo que ele faz ou não, gente? O que vocês acham? Nossa. Você acha que é, Essa imagem é Ângela? bacana, ó. A explosão do Sol, essas são as partículas vindo em direção à Terra. Quando elas encontram o nosso campo magnético, elas são desviadas para os polos e vai dar origem às nossas auroras. Tá, Miguel, mas eu tô vendo na internet que o povo tá falando que em 2024 vai ter um blackout no mundo todo e tudo por culpa, tadinho, do Sol. Pode acontecer? Pode, mas calma, não é tão da forma que as pessoas dizem assim. Porque quando a gente tem essas explosões solares, quanto mais próximo do pico, maior é a incidência delas. Ou seja, 2023, 2024, 2025, a gente vai ter uma incidência maior de chance de a gente ter uma ejeção de massa coronal virada para a Terra, né, vindo em direção à Terra, e que isso de repente acabe comprometendo. Porque são partículas carregadas que, dependendo, podem impactar em satélites. Aí tem satélite de comunicação, satélites de previsão do tempo, o que é que seja ali, pode sobrecarregar até vir a queimar, danificar satélites. Mas usualmente é feito o quê? A gente consegue prever isso. Ó, essa é mais bem interessante. O Sol é aquela bolinha vermelha, aquele ciclo preto ali em volta. Imagina assim, quando a gente vai olhar para algo que está próximo de uma luz forte, a gente não consegue ver. A gente coloca a nossa mão na frente, tampa a luz, consegue ver. Isso aí é o que nós chamamos de um coronógrafo, um telescópio, uma sonda, um satélite. Ele tem esse disquinho preto que tampa a luz do Sol e essas bolhas de ar, essas bolhas brancas ali que a gente consegue ver em volta, são essas explosões saindo do Sol. Então, se vir uma dessa muito grande, pode de repente danificar satélite, mas a gente consegue desligar, desviar a órbita. Então, Mas vão ficar uns diazinhos no escuro, né? A gente não vai ser pego de surpresa. Será? Vai. Ai, Seu meu Deus programa do vai ser céu. transmitido perfeitamente. Ah, meu Deus do céu. Eu já achei que eu fosse tirar umas férias. 43 999520380. Vai mandando mensagem pra gente, tá bom? A gente tá aqui esperando você, pra você fazer sua pergunta. Vamos falar sobre esse calor, se esse calor afeta, além da sua saúde, se afeta também o seu humor, como é que você se sente, se irrita? Quero saber, tá bom? 43 999520380, a gente já vai voltar a falar sobre isso, mas antes, você sabe que faltam poucos dias pro Natal.